A síndrome do pânico, ela um problema mental e emocional, tá? São episódios de crises, de assim, um pico, de repente você tá bem, e de repente daqui a pouco o seu coração tá acelerado, você tá querendo fugir, correr, tá sentindo aquela falta de ar, aquela dor no peito, tá? Então, a síndrome do pânico, ela aparece assim, o pânico, né? Aparece assim, de repente, tá? Então, assim, os episódios pode acontecer do pânico, tanto pode acontecer em alternados, em um tempo um distante do outro, quando pode acontecer de 2 vezes no dia, 3 vezes ao dia, entendeu? Mas o que é que causa a síndrome do pânico? Quais são as causas? Uma das causas da síndrome do pânico é o excesso de estresse. É o estresse em extremo. É quando a pessoa passa muito tempo estressada, aborrecida. É quando, de repente, a pessoa teve uma mudança muito, assim, repentina e dolorosa. Pode causar uma crise de pânico. Quando, de repente, a pessoa teve um trauma, um estresse pós-traumático, pode causar também uma crise de pânico, entende? Quando você está simplesmente se pegar muito, assim, sabe, percebendo que você está muito ansioso, que você está muito estressado. Boa tarde, Betânia, Carlito, Mônica. Quando você vê que você está muito ansioso, muito estressado, quando você vê que você está muito com as emoções muito à flor da pele, não permita que isso aí se transforme em uma crise de pânico. Tente naquela hora ali se acalmar um pouco, botar o pé no freio e dar uma parada, tá bom? Então, para as pessoas que estão chegando agora, quais são as causas da síndrome do pânico? Estresse em extremo, um estresse pós-traumático, um cansaço excessivo, uma mudança muito, assim, dolorosa, uma doença de um parente, sabe? Morte, tudo isso aí que for uma coisa muito pesada, muito trágica, termina fazendo com que a pessoa tenha uma crise de pânico. Andressa, todo mundo pode ter uma crise de pânico? Todo mundo pode estar suscetível a ter uma crise de pânico, tá? Isso aí de todo ser humano. Por quê? Porque todo mundo tem estresse, porque todo mundo tem ansiedade, porque todo mundo tem as emoções, né? Tanto homem, mulher, criança, varia muito a questão da idade. E hoje em dia, como tá muita sobrecarga de muita coisa em cima do ser humano, é a correria, é o estresse, é o pensamento acelerado, é tudo muito corrido, tudo muito no alvoroço, termina que o corpo fica muito cheio de somatizações, a carga muito pesada. Lembra que ontem eu falei, nós temos duas balanças e duas medidas. Coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons e coisas destrutivas, né? Emoções também negativas, sentimentos negativos, pensamentos negativos, que aí vai depender o que, é que você vai botar na sua balança para pesar mais. Qual é a diferença entre síndrome do pânico e ansiedade? A diferença está na intensidade, tá? A ansiedade é ainda menor do que uma crise de pânico. Por quê? Porque a ansiedade... Boa tarde, Miguel. A ansiedade, ela vem de uma forma ou de outra, dando alguns alertas no corpo. O pânico é uma coisa repentina. Ela não tem uma lógica, ela não tem uma coisa concreta em que você diz assim, ai meu Deus, isso aqui... aquilo ali causou síndrome do pânico. Então, assim, ela é uma coisa, é como se fosse um abstrato, né? Vamos dizer assim. A ansiedade, ela é menos dolorosa do que uma crise de pânico. Então, a diferença da crise de ansiedade para uma crise de pânico é justamente a intensidade, tá? A intensidade dos sintomas e a intensidade da quantidade de vezes que a pessoa tem uma crise. A intensidade, a pessoa tem uma crise de ansiedade, a pessoa fica sentindo aquelas sensações, as reações são bem parecidas, que eu vou também falar aqui, tá? Porém, na crise de pânico, as reações são mais pesadas, duram um pouco mais. As reações, elas são um pouco mais, assim como eu posso dizer, dolorosas, entende? Então, assim, a crise de pânico, ela não tem hora, não tem lugar para começar. Às vezes a pessoa pode ter uma crise de pânico, se acordou, teve uma crise de pânico. Tá ali dormindo e teve uma crise, tá ali deitadinho no cantinho e teve uma crise de pânico, tá? Então, a gente precisa estar o tempo todo
nos autoanalisando, não deixando ficar muito sobrecarregado, principalmente quando uma pessoa que já teve ou tem problemas emocionais, tá certo? Tem que tomar bastante cuidado. Não pode abusar do estresse, das coisas que escuta, tem que filtrar, como eu falei ontem. Tudo é questão de filtro, peneirar o que é que você está colocando para dentro de você. Quanto tempo pode durar uma crise de pânico? Depende muito, tá? Varia muito de pessoa, certo? Um pico de ansiedade, ela pode durar entre 40 minutos, tá certo? 40 minutos é bastante tempo, né? Quase uma hora a pessoa sentindo aquela sobrecarga bastante em cima do corpo, por isso que depois o corpo fica bem dolorido, tá? Então, a crise de ansiedade, o pico de ansiedade, ele pode durar até 40 minutos, certo? Uns efeitos horríveis que a pessoa sente no corpo físico, tá certo? As crises de pânicos, uma crise de ansiedade, ela pode dar uma vez por dia, 40 minutos. Porém, as crises de pânico, ela pode dar várias vezes no dia e ter uma duração entre 3, 5 a 15 minutos, tá bom? Boa tarde, Odete. E ter essa duração entre 3, 5 até 15 minutos pode durar, tá certo? Então, vamos ter que ficar bastante alertas, tomar bastante cuidado referente a isso, tá? Não abusar da raiva, do estresse. E outra coisa, nem ficar guardando as coisas dentro de você, viu? Não guarde as coisas dentro de você. Ninguém aqui é baú para estar guardando as coisas. Ninguém aqui é depósito para estar escutando sempre as coisas negativas, absorvendo. Tá estressado, tá com raiva, tá frustrado com alguma coisa, pega um papel, uma canetinha e vai lá e escreve tudo. Ai, Andressa, eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem desabafar. Pega um papelzinho, tá? E anota tudo, escreve tudo, descarrega toda aquela emoção no papel ou então no bloco de notas no celular. Você vai tirar um peso de cima de você. Vai desabafar e vai tirar um peso. Não guarda o papel e nem guarda o bloco de notas. Depois apaga ou queima o papel, pelo amor de Deus. É possível você morrer com um ataque de pânico? Não, tá? Não tem, de acordo com os psicólogos, psiquiatras e os estudos, se a pessoa ela não tiver problemas cardíacos, problemas arteriais, se for só a crise de pânico, ela não pode morrer. Dá aquela sensação de morte, porém, não tem como morrer. A crise de ansiedade, eu tendo um ataque de crise de ansiedade, eu posso chegar a óbito? Pode sim, viu? Depende da intensidade, viu? Para você ver, são sintomas bem parecidos, são coisas bem parecidas, porém tem diferenças, tá? Então você deve ter sempre cuidado, tá certo? Com as crises de ansiedade, porque imagina, eu tava até falando com uma moça aqui, que ela é conhecida minha, mora aqui perto da minha casa, uma resistência danada para poder fazer a terapia comigo. Tem depressão, tá emagrecendo, ficando magrinha, eu já me disponibilizei para ajudar. Disse que ia vir aqui, não veio, né? Mando para ela os conteúdos, não pratica, não coloca em prática. E quando foi semana retrasada, ela teve uma crise de ansiedade que chegou passando na beira um fiozinho para ter uma parada cardíaca, tá? Então tem que tratar. Se você tem um problema, você tem que tratar. Não é pegar esse problema, colocar debaixo do tapete, feito poeira, e achar que a pessoa vai conseguir se libertar de uma forma natural, entende? Então, assim, você tem que procurar ajuda. Seja tratamento online comigo, seja um psicólogo presencial, seja um psiquiatra, não, seja lá qual for. Procure ajuda. Você tá com um problema, busque ajuda. Não adianta você se esconder, porque vai chegar uma hora que o problema vai bater na porta e vai dizer, tô aqui. E quando aparecer, pode ser tarde demais para você cuidar. Então, cuide-se. Só de você ter a autoconsciência de que você tem problemas de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, de tristeza, de angústia. Boa tarde, Clívia. Não sabe lidar com as suas emoções, então você precisa de ajuda para ter o conhecimento, saber o caminho das pedras para poder alcançar essa sua liberdade, tá? Boa tarde. Boa tarde, Everton, Jennifer, Clara Duarte, Jennifer. Vamos lá, quais são os sintomas
Boa tarde, Graziele. Quais são os sintomas da síndrome do pânico? Quais são os sintomas da ansiedade? Muita gente fica me perguntando, Andressa, será que essa dormência que eu tô sentindo é da ansiedade? Será que essa falta de ar, esse bolo que parece que tem um nó na garganta é da ansiedade? Então eu vou estar falando aqui quais são os sintomas da síndrome do pânico, que de uma forma ou de outra são os mesmos sintomas da ansiedade. Porém, o grau, a intensidade da síndrome do pânico é maior do que o da ansiedade, tá? Não esquece o que eu falei. Boa tarde, Ciara. Essa live vai ficar gravada tanto no Facebook quanto no Instagram. Se você não pegou o começo da live, você pode depois assistir novamente, tá? Eu já leio, tá, Jennifer? O seu comentário, só um minutinho. Você pode assistir depois para poder pegar as diferenças entre ansiedade e entre síndrome do pânico. Quais são as reações? Quais são os sintomas? Palpitações, coração batendo acelerado, aquela sensação de ataque cardíaco, aquele suor, sabe? Às vezes tem gente que soa muito, tremores, os ossos tremendo, os nervos tremendo, isso é horrível, misericórdia, isso é horrível. A dormência, tá? A dormência, já lhe respondo também, viu, Clive? É ótimo ter abordado essa questão aí, que aí eu já vou falar aí sobre isso. O tremor, a falta de ar, sensação de morte, desconfortos abdominais, pode a pessoa ficar ou com diarreia, ou vomitar, náuseas, tá? Sentir tontura, certo? Preste atenção na quantidade de sintomas, absorva aí a informação. Sentir como se a cabeça tivesse pesada ou leve demais, sentir aquela sensação de desmaio, como se o corpo tivesse, a alma estivesse saindo do corpo físico. Então, são reações dolorosas e muito ruins para o nosso corpo, que precisa ser tratado, tá? Vou repetir: palpitações, batimentos cardíacos acelerados, tremor, tá? Suor em excesso, náuseas, dores estomacais, dor no peito, dormência, aquele sentimento de invalidade, aquela sensação de morte, aquela sensação de falta de ar, como se tivesse alguém sufocando você. Então, isso aí são sintomas básicos de uma crise de ansiedade que você pode sentir. Porém, se você não tratar de uma forma que realmente dê resultado, isso aí pode virar uma somatização e gerando mais somatização e que simplesmente seu corpo vai ficar cada vez mais debilitado, a cada crise mais fraco. Imagina, como eu disse aqui, qual a duração de uma crise de ansiedade? 40 minutos. Imagine todo dia você ter uma crise de ansiedade, seu corpo ficar recebendo aquela sobrecarga de adrenalina, você sentindo todas essas sensações ruins todo santo dia. Imagina como é que vai ficar o teu corpo em um mês você desse jeito. Daqui a pouco vai desenvolver enxaqueca, daqui a pouco você vai começar a desenvolver problemas na pele, que se chama dermatite, né? Aquelas alergias que muitas vezes toma remédio e não passa, enxaqueca, problemas de pressão. Isso é a consequência, tá? Da crise da síndrome do pânico quanto a crise da ansiedade, tá? Então tem que tratar, tem que ser cuidado. Não, como eu já disse, não adianta tampar o sol com a peneira e achar que não é nada e que a única forma como eu estou fazendo não está dando resultado e eu vou continuar, tá? Então vamos lá. Eu já falei aqui da diferença, né, do síndrome do pânico e da ansiedade, né? Quanto tempo dura o ataque? Qual a diferença da ansiedade e do pânico? Quais são as causas, certo? E quais são os sintomas? Como é que eu sei que eu tô com crise de ansiedade, né? Fora os sintomas físicos, também tem os sintomas do cognitivo, do emocional, para você identificar. Preocupação em excesso, dificuldade de tomar decisões,
Pensar demais, aqueles pensamentos acelerados que a pessoa dorme pensando, acorda pensando, passa o dia pensando, tá? Medo generalizado. Lembra que a live ontem foi sobre o medo. Quem não assistiu, dá uma olhadinha aí nas redes sociais, Instagram e Facebook, que tem lá quais são o medo e como enfrentar o medo, tá? Então, assim, você tem que começar a se autoanalisar. Então, qual é o comportamento de uma pessoa que ela tem crise, sim, ataques de pânico? Ela fica inquieta, ela desenvolve insônia, ela evita situações indesejadas, ela não confronta, ela prefere fugir. Fora a autoestima da pessoa que fica lá no chão, e a pessoa pisando, né? Então, toda ela, seja qual for, problema emocional ou mental, você precisa trabalhar, você precisa cuidar, tá certo?